Bom dia, meu caro. Bom dia aí, Fala, meu pessoal. mano. Tudo tranquilo? Ó, você tá aí só no café também, tô aqui. Tudo tranquilo, Inclusive, graças a Deus. E por aí? suave também. Ontem foi dormir um pouquinho tarde, mas graças a Deus deu certo acordar. Então, vamos lá. A gente tem pouco tempo assim. Também tô cheio de coisa pra fazer hoje, você também, a galera também. Primeiro, muito bom dia. A nossa ideia é estar começando o Clube 6 em 7 para te ajudar a sair da cama, a acordar com bom ânimo, te despertar aí. Muitas vezes o despertador toca, só que às vezes a gente, entre estar de pé e o sair e o acordar, né? Você abre o olho, eu diria que já acordou. Mas o despertar é o que a gente precisa, é levantar, botar a cara na apostila e começar a estudar. Às vezes falta isso aí. O nosso Clube 6 em 7 ele vai começar nesse sentido, trazendo sempre um pouco essa pegada, compartilhando sobre o crescimento pessoal. E a nossa ideia é contar aqui um pouco de experiência, a gente pretende trazer convidados, enfim. Vai ser um projeto que vai crescer à medida que a gente for desenvolvendo aqui. Então, eu estava super pensando aqui sobre que mensagem que eu traria para a gente pensar, para a gente conversar. E eu quero falar um pouco sobre medo, sabe? Eu lembro que no ano passado, foi no ano passado, acho que foi no ano passado, ou foi 2018, não, minto, foi 2018. No ano de 2018, eu tava trabalhando, tava fazendo faculdade de Direito na época, e aí eu resolvi e saiu o edital do curso do concurso pro Corpo de Bombeiro, né? Aí, só que tipo assim, aqui em Minas, o curso do Corpo de Bombeiros, ele sai em 2 meses, mais ou menos. A maioria dos concursos é assim, né? Pouco tempo depois já acontece a prova. E quando eu vi o edital, no mesmo dia que saiu o edital, eu peguei o edital, eu falei assim, não, cara, falta 2 meses e meio, tipo, quase 3 meses, eu não vou dar conta de estudar e tal. E aí eu fiquei olhando assim, né, pra quantidade de vagas, era tipo, acho que eram 300 vagas, se não me engano, não lembro agora quantas vagas eram ao certo, mas eu lembro que era uma quantidade razoável de vagas, e eu tinha, eu falei assim, velho, não vai dar certo, tem tanta gente estudando há tanto tempo, tem uma galera aí já que tá nessa pegada. Eu vou chegar agora querendo dar tchauzinho na janela, pegar o bonde andando, como se diz, né? E aí eu sei que na hora falei assim, não vou fazer não. Aí acabou que uns 20 dias depois acabou passando o prazo de inscrição. E aí quando passou o prazo de inscrição, eu fiquei olhando assim, e depois eu fui pensar, cara. Acho que Deus ele foi falar no meu coração, tipo assim, como que o medo tava me controlando, sabe? Como eu deixei de tentar prestar um concurso por causa do medo, como que o medo ele me travou ali, o medo de não ser aprovado, o medo do, o que as pessoas vão pensar, mas, e como é que eu vou me sentir se eu não for aprovado, enfim, não sei o quê. Aquele medo que a gente sempre tem de estar estudando para uma prova, seja na faculdade, e depois você ter uma nota ruim, de você não conseguir bem, o que as pessoas vão pensar, que eles vão pensar, mas você não estudou, e aí? Isso sempre rola, a gente sempre é um medo constante nosso. E eu estava até lendo um livro essa semana do Mário Sérgio Cortella, um livro que chama Felicidade, Modo de Usar. É uma conversa entre Mário Sérgio Cortella, Pondé e Karnal, onde eles vão falando ali sobre a felicidade. Aí um deles, agora não vou lembrar quem, assim, eles vão falar um pouco sobre a felicidade, como ela está. Eles trazem um ponto de que se você é um covarde, se você é um covarde, dificilmente você vai ser feliz, né? E aí eles vêm trazendo esse contexto, esse pano de fundo do que é o covarde. E em contrapartida, eles colocam assim, né, as duas coisas um lado da outra, é o covarde e o corajoso. Aí o Mário Sérgio Cortella faz uma ponderação muito bacana, que eu quero trazer aqui pra gente hoje, é que o medo ele é uma realidade constante na vida de qualquer pessoa. E que quem não tem medo, na verdade, quem diz não ter medo, né? Está muito mais próximo da loucura do que pro corajoso. Ele está muito mais perto do insano do que aquele que de fato é o corajoso. Então eles sempre falam, o que é o corajoso? Aí o corajoso não é aquele que não tem medo, mas o corajoso é aquele que tem a capacidade de enfrentar os seus próprios medos, né? E aí eu me lembro assim que. E hoje eu posso falar que eu sou um corajoso por quê? De duas formas. Primeiro, porque alguns meses depois saiu de CFO
aqui do Corpo de Bombeiro. Esse primeiro concurso era o de CFSD. E eu fiquei com medo, eu não fiz. Só que depois que eu entendi que o medo estava me controlando, eu falei, cara, eu nunca mais vou deixar de fazer um concurso por medo de ter reprovado. E aí foi quando, na época, abriu o CFO. E aí, não sei se vocês sabem, mas o CFO aqui em Minas são só 30 vagas. E também tem o mesmo quantitativo de tempo, são os 3 meses lá, no intervalo entre publicação de edital e realização da prova. Eu fiz a prova do CFO na época aí, com aprendizado de tanto, não tinha material, não tinha disciplina de nada, nem tentei desenvolver naquela época. E acabou que eu não passei no concurso mesmo assim, caí feio no concurso, zerei química na época. Mas foi um aprendizado, assim, cara, que eu levo pra vida, sabe? Tipo, aí ficou na minha cabeça, o corajoso não é aquele que não tem medo, mas o corajoso é aquele que tem a capacidade de enfrentar os próprios medos. E quando falou isso, eu consigo olhar para trás na minha história e ver, tipo assim, putz, primeiro concurso eu fiquei com medo e não fiz. E era mais vagas ao mesmo tempo. Só que depois eu fui lá, criei coragem e falei assim, ó, não vou deixar mais de fazer um concurso por medo. E aí foi quando. Isso foi uma chave que virou na minha vida, velho. Porque eu sempre tive muito medo da Polícia Federal, né? Quem aí sabe, quando fala, tipo assim, concurso estadual, depois você vira e fala concurso federal, a galera, não, mas concurso federal é difícil, não, aí é top, não sei o quê. Não, é banca CESP, aquele terror todo que a galera faz. E aí, desde que eu olhei, fiz esse concurso, na época eu tranquei minha faculdade para poder estudar para o CFO. Tranquei faculdade, parei uns 3 meses, né? Perdi um semestre naquela época, porque eu parei bem na hora de começar um outro semestre na faculdade. E aí meio que eu perdi um semestre inteiro para estudar para esse concurso. E assim, eu não deu certo no concurso, mas ficou aprendizado que me fez olhar para o concurso da Polícia Federal hoje e não ter medo da prova, sabe? E isso, assim, quando você olha para a prova, você já não mais tem medo dela, que você superou aquele medo que você tinha da reprovação, o medo da aprovação social, né? Do que as pessoas vão pensar de mim. Foi quando eu falei assim, cara, foi uma Tá. internet deu uma caída Voltou, aqui. voltou. Voltou? Voltou. Ah, então beleza. E aí é isso. Aí hoje a pergunta que eu queria deixar, né, para nós que somos concurseiros, qual que é seu medo hoje? Tipo, você tem medo de não ser aprovado? Você tem medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito? Medo de errar? Medo de desagradar alguém? Repensa e começa a se perguntar, né, tipo, até quando o seu medo ele vai te controlar, ele vai tomar as decisões por você? E foi engraçado que ontem, mano, você comentou sobre quando Deus chamou Moisés lá para liderar o povo, para mudar aquela realidade, né? E logo Moisés, no começo, ele teve medo. Ele falou assim, não, mas eu não estou pronto, mas eu não sou a pessoa adequada. Deus vira e fala assim, não, cara, isso não é sobre você, vai, confia, porque eu sou Deus. E a mesma coisa pra gente. Aí, em contrapartida, se você vai lá, né, Moisés morre, ele leva o povo, ele vê a cidade prometida, daí ele morre. Aí o que acontece é que Deus, ele chama Josué. Ele chama Josué, fala o seguinte, ó, Josué, a parada é o seguinte, está lá em Josué 1. Depois a galera que quiser ir dar uma lida, é muito massa essa parte. Eita, já chegou a aviso aqui no Instagram. Mas aí, Deus chega para Josué e fala assim, Josué, Moisés morreu, você vai segurar a bomba, você vai liderar meu povo. E Josué, na mesma hora, ele já começa a chamar soldado e começa a delegar a ordem. Então, tipo assim, ele foi chamado ali por Deus para liderar um povo, né? Para tomar posição e tudo mais. E ele não teve medo, como teve Moisés. Ele não olhou para a sua condição naquele momento, ele simplesmente foi, botou a cabeça lá em cima e falou, não, vou liderar esse povo. E é sempre voltando aquela frase, corajoso não é aquele que tem medo, mas é aquele que tem a capacidade de enfrentar os seus próprios medos, né? E aí a pergunta hoje é, até quando você vai deixar o medo controlar suas decisões? Até quando o medo de ser reprovado vai te impedir de estudar para um concurso que você sonha? E, cara, muitas vezes você vê essas páginas de estudo, a galera perguntando, eu acompanho demais os grupos, muita gente perguntando, qual que é mais fácil passar, TRF e PF? Essa semana um cara postou num grupo
Eu falei assim, mano, na real, para de olhar qual que é mais fácil, qual que é mais difícil, porque se você for olhar assim, você sempre vai postergar seu sonho. Imagina eu, se hoje eu quisesse parar de estudar para a Polícia Federal por medo de ser reprovado e querer estudar por um concurso, às vezes estadual, às vezes municipal, que às vezes a concorrência é menor, onde você tem prazos maiores, quantidade menor de rol de matérias, né? E aí a experiência é essa, velho. E Deus hoje ele pode não ter nos chamado para liderar um povo, né? A nossa covardia pode não ser a de Moisés lá, de ter que liberar, de tipo, chamar não sei quantas mil pessoas. Talvez hoje o que Deus espera da gente é tomar a posição e liderar a nossa própria vida, deixar o medo tomar as decisões em nosso favor. E essa que é a parada. Deus ele pode estar chamando você para liderar a sua vida e não de milhares de pessoas. E muitas vezes você vai deixando, você vai abrindo mão da liberdade que o próprio pai te deu de tomar suas decisões e o medo vai te controlando. Fala assim, não, mas é muito difícil, não, mas não vai dar, não, mas falta tanto tempo, mas eu ainda nem formei, que não sei o que, é tão concorrido, é banca CESP. Então, assim, a parada é, para de pensar nesse jeito. E se você pensa assim como eu pensava, lembre-se que o corajoso não é aquele que não tem medo, mas o corajoso é aquele que tem a capacidade de encarar seu medo de frente e para cima. É isso que eu tinha para trazer aí. Não, gostei muito desse tema hoje, cara. E tem uma coisa que eu acho assim que é interessante, é que quando a gente vai tomar esses tipos de decisões, o medo ele vem assim, não sei, eu posso estar errado, mas ele vem disfarçado de pequenas contradições. Tipo, igual você falou da questão de concurso. Você vai pensando pequenas coisas e o primeiro pensamento sempre é um ruim. Você sempre pensa no negativo. Você fala, vou estudar para um concurso da Polícia Federal. E você pensa, não, mas são só 30 vagas. Eu nunca estudei para concurso. Ou eu tenho outras coisas para fazer. E aí, com essas pequenas coisinhas, o medo só vai crescendo, só vai crescendo, só vai crescendo. Aí quando você vê, você já tomou a decisão de desistir. E igual você falou, eu acho que é muito válido a gente ter essa noção pra gente, tipo assim, do que o medo vai estar ali. Não tem como. A gente tem que aprender a conviver com ele. Ele vai vir, porque acho que é até um instinto de sobrevivência do ser humano mesmo. Já ouvi algumas palestras, pessoal falando, assim, muitos psicólogos, neurocientistas, falando que como um mecanismo de defesa nosso, do antepassado, a gente evoluiu assim, com esse medo para manter a espécie viva. Só que hoje em dia as coisas são muito diferentes do que eram, vamos supor, sei lá, 2.000, 3.000 anos atrás. Não tem mais esse instinto de sobrevivência, assim, a gente não precisa tanto. Mas é uma coisa enraizada. E um exemplo também, eu vou testar um exemplo meu também, como você citou o seu. Eu, quando eu saí de um serviço que eu estava trabalhando, onde eu não me sentia, assim, como eu posso dizer, que eu estava crescendo, que eu estava aprendendo, não era um ambiente legal, foi difícil, deu medo pra caramba, porque é uma incerteza que a gente está fazendo, né? Não, a gente não tem certeza. Igual você trancou sua faculdade para estudar para o concurso. Por mais que você quisesse passar no concurso, você não tem 100% de certeza que você vai passar. Pode ser que você passe, pode ser que você não passe. E assim, você tem que viver com as consequências. E realmente, eu acho que foi uma palavra muito boa. E até que quando você lembrou de Moisés, eu lembro que a primeira desculpa de Moisés foi falar que ele era gago. Ele falou para Deus, não, Deus, mas eu sou gago. Como é que eu vou liderar uma nação sendo gago? Aí Deus falou, não, relaxa. Você leva seu primo aí e você fala para ele fala pro povo. Tipo assim, não tem desculpa com ele. Quando ele chama, é pra você ir. Ou você vai ou você não vai. Oh, é verdade, velho. E, assim, depois que Moisés morre, nesse mesmo capítulo 1 de Josué lá, ele fala uma coisa assim que sempre, quando eu tô de tomar uma decisão, assim, né? Que muitas vezes a gente nessa fase de idade, velho, a gente tem que tomar muita decisão, que acaba afetando a nossa vida toda. Às vezes a gente fica com muito medo de tomar uma decisão, de mudar de curso ou não, mudar de emprego ou não e tal. Aí eu vem sempre esse versículo quando eu tô assim, eu queria compartilhar. Deus fala o seguinte para Josué. Não foi o que eu te ordenei, tipo, vai lá, assume o lugar de Moisés, né? Se foi a ordenança que ele deu, ele vira e fala. Então seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, assim, se você é uma pessoa de fé que está assistindo essa live, cara, pode crer que Deus, ele tá te chamando, ele tem um propósito de que você lidere a sua própria vida, né? Ele te dá isso aí. Então, não tenha medo de tomar a decisão que tiver de tomar, de ir para cima, de estudar mesmo, dar a cara a tapa. Só continua caminhando
é passo de fé, velho. Você tá estudando, você não tem certeza se você vai ser aprovado ou não, mas você tá caminhando, você tem isso como objetivo, e você tá trabalhando para isso, isso é uma questão de tempo, creio eu. E todo meu coração quer isso, velho. Então, só lembrar, coloca na cabeça, se você tá com medo hoje, vai com medo mesmo, porque corajoso não é aquele que não tem medo, corajoso é o que tem a capacidade de enfrentar os próprios medos. E, assim, uma coisa também que eu acho que é válido lembrar, que Deus não falou que ia ser fácil. Em nenhum momento ele falou. Ele falou só, eu vou estar com você. Então, por mais difícil que seja, continue seguindo. Eu acho que é isso que é interessante. E, e também sobre a questão de que, assim, você vai ter dias ruins, cara. Não, isso aí, por mais que a gente seja corajoso de seguir, ou vai ter um dia que você vai falar assim, o que, que eu tô fazendo, cara? E quando a gente tem um propósito igual, uma coisa que eu gosto no Gilmar muito é essa questão de ter um propósito bem definido e ele, quando ele quer uma coisa, ele vai. Por mais que ele vai ter dias ruins, você vai parar, você vai, às vezes, remoer, ou às vezes você não vai fazer nada no dia. Não vou conseguir estudar, não vou estudar. Beleza, velho, um dia sem estudar não mata ninguém, não vai fazer tanta diferença assim. Mas aí é o seguir, no outro dia você conseguir levantar e falar, não, ontem só foi um dia ruim, acontece, todo mundo tem, e agora bola pra cima, vamos pra dentro, porque não pode parar, não. É isso aí, mano. Essa é a mensagem que tem que ir com a nossa mente. A gente que é concurseiro, velho. Todo dia bate aquela, nossa, será que vai sair edital? Se sair, eu tô pronto. Então é ser forte e corajoso, bota na cabeça que ter medo é muito comum, é normal até. E só lembrar, coloca na cabeça que o corajoso não é o que não tem medo, o corajoso é aquele que tem a capacidade de enfrentar o medo. E pra você enfrentar o medo, a primeira coisa que você precisa identificar é que você tá com ele. Senão você não consegue avançar. É isso Com aí, mano. certeza. Até. Acho que a gente acaba por aqui, né? Fechou. Guardar pra Não, segunda-feira. fechamos hoje, foi muito bom. Não, então demorou então, Voltamos cara. Então a gente volta, na segunda. pessoal. Isso aí, acabou. É, exatamente. Segunda-feira, Fechado. segunda, quarta e sexta, a gente vai estar continuando nosso Clube 6 e 7 aqui. Todo dia, 6 e 7 da manhã, todo dia, segunda, quarta e sexta. Acompanhe nossos stories, a gente vai estar colocando uma caixa para perguntar o que vocês acharam aí, quem pôde participar. Sobre algum tema que vocês queriam, alguma coisa, sugestão e tal. A gente vai estar te ouvindo. E lembrando que a gente tem dois grupos aqui, né? De PF e PRF. Tá na nossa descrição, só você clicar e entrar, faz parte da nossa comunidade aí. A gente está postando toda semana um material diferente sobre o concurso público Banca CESP. A gente está trazendo questões comentadas e tudo mais. Então, cola para dentro, cai para dentro, cai para dentro, cai para dentro, dentro da nossa família. Mas é isso aí. Tamo junto, abração e segue firme aí. Show, isso aí, galera. Não dá no mole, não.